Segue para o Flamengo. Flamengo e Atlético Paranaense, jogo nesse final de semana, Campeonato Brasileiro. Né? Já foi Fábio Carille começou bem, hein? Fábio Carille teve uma derrota aí pro Galo, mas... Aliás, o Fábio Carille venceu o Flamengo no último encontro, né? 1-0 no Maracanã. Marcos Leonardo. Teve isso. Tacaram uma bolinha de papel lá pro outro lado da mesa, sem querer. Atenção, hein? Não, em cima do começo. Fábio Carille deve levar esse time a campo. É o provável Atlético Paranaense. Bento, Orejuela, Matheus Felipe, Pedro Henrique e Abner. Orejuela. Pablo Siles, Brian Garcia, Terans, Vitinho ou Coelho, Canóbio e lá na frente Cirino ou Pablo. Pues un equipo que habla español con Pablo Siles y Coelho, Canóbio. Esse é o glorioso Flamengo, que vai de Hugo Souza, né? Pelo que o Paulo Souza falou na última coletiva e na penúltima coletiva, vai ser o Hugo Vai Souza. ter o reencontro do Santos com o Furacão? Não tem lei do ex? Não. William Arão, Davi Luiz e Felipe Luiz, João Gomes, Thiago Maia, Lázaro, Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel, enfim. Esse time aí é o time que jogou quarta-feira, né? na quarta-feira. Aguenta, esse time aguenta o tranco. A gente tá falando aqui de poupar, né? Corinthians, Palmeiras. Aguenta o tranco aí, jogo contra o Atlético Paranaense, hein? Sim. Aguenta? Sim. Ou Total poupa aí? capacidade. Dá pra poupar, não dá? Tem condições? O Atlético, Tem elenco com essa pra isso? troca de Não tem? técnico, o Carille ainda se adaptando ao estilo do elenco, ainda tentando encontrar uma formação, com o Flamengo que já começa a dar muitos sinais de que é o que tem de melhor. Então, pelo que o Flamengo, perdão, jogou no ritmo contra o Palmeiras na quarta-feira, ele tem total condição de ir na arena e ganhar. Mas tem jogo na terça pela Libertadores. Sim, Chile. Mas o grupo do Flamengo é o que eu falo igual ao Palmeiras, um grupo acessível. O Flamengo já tem 6 pontos. Sim. O Flamengo tem um elenco que se permite, aí no Chile, mesmo com a Católica sendo uma equipe também assim como o Emelec, mais preparada. O jogo é quinta, Facinca. Aí dá tempo. Total condição do Não, mas do eu Flamengo viajar pouparia ganhar. na Libertadores. Não há necessidade de Dá, desgaste sim, nenhuma. sim. Na Libertadores. Sim. Quinta-feira. Porque o Flamengo, ele tem chance no Brasileiro. Se ganhar, vai a 8 pontos. Vai a 8 pontos. Ele está brigando pelo Campeonato Brasileiro. Ele tem condições de ganhar a competição. Então, eu daria um descanso ali para a viagem. Emelec é longe. Eu daria um descanso, eu pouparia o jogador. E entraria... Não, o Emelec é o Palmeiras. É o Palmeiras. Católica. No Chile. Não é tão longe. Católica, Chile, é? Não é tão longe assim. Não, Santiago, viagem boa, um tirinho só. Imagina, cidade maravilhosa. É aqui, é perto, dá o quê? Uns 3 horas? Você que está acostumado a ir para lá? Chile. Vai sempre comprar vinho, né? Você vai lá. 3h30, 4. Você sabia? Ele pega um avião sexta-feira. Só para comprar vinho e volta. Só para comprar vinho e volta. Isso é mentira, porque eu não bebo. E é uma Você Traz pra pros baixinha. amigos. Traz pros amigos. Mas você abastece a adega da baixinha, Zé. Dona Gioconda bebe? Puxa! Não, e é uma oportunidade, né? Porque o Paulo Souza talvez Dá teve, preju, é isso? nesses últimos 15 Rapaz, dias, né, os melhores dias só dele no destilado. Flamengo. Opa, Né? Porque foi a vitória contra o Tadieres, que a gente falou aqui já, com uma boa atuação no Flamengo. A vitória contra o Presta São atenção Paulo. no Prates, pelo amor de Deus. O Prates falando aqui, ó. Esquece, Dona Gioconda tá Calma dormindo, aí, Zé. deixa a Dona Gioconda. Sua mãe perguntou que ela gosta de beber. Eu falei, Atenção, pinga. atenção. Cachaça, Silêncio aqui, é o Prates. O Flamengo e o Tadieres, Atenção, que teve uma boa Prates, atuação na Prates falando. Libertadores. Aí veio a atuação que foi muito boa contra o São Paulo. E contra o Palmeiras, foi um jogo que o Flamengo, eu achei no segundo tempo melhor que o do Palmeiras. Sim, alto ritmo, Primeiro tempo claro. foi um jogo muito bom, os dois times com chance, o segundo tempo foi mais do Flamengo. E eu acho que o Paulo Souza está nessa situação de evoluir esse time, que nesse momento talvez seja o time ideal. Isso é muito a curto Ele prazo. encontrou uma escalação. Ele encontrou, acho, uma maneira do Tem o time norte, jogar, dos jogadores, e ter mais uma chance amanhã em Curitiba, um local que é difícil de jogar. E O Atlético especialmente no Paranaense o Flamengo não consegue jogar bem lá. Tem muitas derrotas no Arena da Ó, Baixada. São Paulo é outro time que não consegue jogar bem lá, se bem que ultimamente São Paulo tem obtido resultados bons, mas também encontra dificuldade. Não é fácil jogar lá, não. Pelo gramado, e sintético, a arena aí da Baixada e o Allianz são os dois únicos. E o né? Atlético Paranaense tem uma curiosidade, né? Até ontem o Mário Celso Petralha, que é o presidente do Conselho Deliberativo, mas é quem comanda o Quem futebol. manda, quem o manda, clube, quem manda é ele. No clube. Ele falou o seguinte, olha, o Atlético em 2022 fez um investimento que não fazia muito tempo no futebol, em relação a contratar jogadores, em relação a buscar jogadores na América do Sul, jogadores que atuavam no Brasil. Para jogar de centroavante? Não, então, esquece daí. é Aí loucura, né? o que acontece? O Petralha está cobrando o seguinte, agora a torcida precisa comprar essa, entre aspas, causa do clube. O clube está contratando, o clube montou um elenco que é competitivo, né? O clube foi buscar o Canóbio, trouxe o Coelho, trouxe de volta o Vitinho, enfim, o Marlos, né? O Marlos que é o jogador que a gente está vendo que vai... o Petralha falou o seguinte, que agora é preciso que aumente o número de sócios e os torcedores do Atlético compareçam à Baixada. Que esses jogos em Curitiba têm que ser difíceis. Com o Carille tem condições de fazer uma boa campanha, Prates? Difícil. Nossa!
É um boa campanha. Para mim, o Atlético ele vai brigar por meio de tabela para alcançar uma vaga na Libertadores. O objetivo é pensar mais acima. Não no brasileiro, talvez, mas nas Copas. O Petralha sempre deixou claro, o Atlético vai ser campeão mundial. Vai, falou mesmo. Ele fala isso várias vezes. Várias vezes. Já falou isso várias vezes. E tem dito. Não, eu acho legal o investimento. Ele administra muito bem o Atlético. Você pode ter N restrições a ele em alguns pontos, mas como administrador do Atlético, que esse cara fez pelo Atlético, gestor e CEO, ele pelo amor de Deus, essa arena, clube, né? A arena que o Atlético tem. Não só a arena, professor, mas o centro de treinamento. O Caju, o centro de treinamento. Estrutura. O Atlético é admirável. É um modelo, é um negócio assim. Agora, eu acho esquisito, porque o Kaiser saiu, veio o Cirino pro lugar dele, não tem ninguém. Veio o Pablo, na verdade. É o Pablo, Pablo que era do São Paulo. Eu quase joguei no Atlético Paranaense? É mesmo? Eu morei em 87 em Curitiba. Aí joguei salão pelo Curitibano, enfrentei o Alex Cabeça, Ricardinho, todo mundo tinha. Pose jogava também ou não? O Pose não. O Pose assistia a gente jogar, o time, era o Pinheiro, o time de Ricardinho, era só porrada na gente. Time bom pra caramba. E eu fiz treinamentos no Atlético Paranaense e era pra eu ter ficado no Parque Aquático, que era o antigo centro de treinamento do Atlético Paranaense. Mas eu tinha 10 para 11 anos, meu pai achou muito cedo, e nós voltamos para São Paulo. Mas eu tive um começo ali no Atlético Paranaense. Fala aí muito cedo. É muito cedo para o Pablo estrear? Ou tá bom, tá ok, fez a transição física, tudo certo, contratado, imaginando que vai ser titular? O Pablo, zagueiro do Pablo. O Pablo, ele já estreou. Entrar no decorrer. Qual é a música? Acho que é começar jogando. Começar jogando no decorrer. Não, começar jogando. Começar jogando. Não, no decorrer. Vai devagar. Vai devagar. Tá cedo para já sair? Eu sairia com ele. Ele não é o titular, ele não foi contratado para ser titular desse time? Para mim, será o titular. Mas já que ele será o titular, então, eu falo, pode entrar hoje no decorrer do jogo, joga meia horinha. Entrar no decorrer do jogo. Pode jogar. Bota pra jogar de cara, o cara é bom jogador. Não. Tira o Arão, bota ele, o Davi Luiz e o Felipe. É mais só pra voltar a ter um ritmo, porque assim, tá parado, né? Vai entrar já nesse choque, jogar na arena, é um jogo mais rápido. Mas não é um moleque, é um cara experiente, cascudo e tal. O que eu falo assim, mas vai jogar na arena, num outro ritmo de jogo, pra quem tá parado, vai lá, entra lá. Eu acho que entrar no decorrer do jogo, dependendo de como tá, vai ser uma boa pra ele. Aí você vai... O que você acha? Tudo depende de uma conversa. Você que conhece porque já esteve lá. Não, mas vai depender tudo de uma conversa. O Paulo vai chegar e aí, Pablo, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? E aí, quanto você acha que você consegue? Professor, eu consigo jogar 60 minutos. Consigo jogar 70. Então começa jogando. Então começa jogando e aí o Paulo provavelmente falou assim, vamos observando. Se você, na hora que você sentir, você pede para sair. E aí os caras... Eu faria isso. Normalmente se faz assim, né? Depois de uma lesão. O jogo dele foi em dezembro do ano passado. Até porque ele vinha treinando, né, já, né? Então você já tem um condicionamento, porque hoje você tem o Camelo, né? O GPS que você tem aqui, nos treinamentos os caras acompanham exatamente tudo aquilo que você faz. E no treino não tem como você dar migué, né? Porque esse negócio te dá tudo. Então tem intensidade. Apareceu o vermelho. Ô, Prats, tá correndo nada, Prats. Vamos aumentar. Ô, Facinca, tá parado. Ele é enganador profissional. Eu sou bom sem a bola. Facinca, tá parado, se movimenta. Então, assim, não tem como você hoje nos treinamentos dar uma migué como você dava 20, 30 anos atrás. Né? Então você tem que treinar. Então os caras têm todos os dados hoje dos jogadores, tem tudo. Tem até a impressão digital, tem tudo. Os caras conseguem tirar tudo do jogador em relação à parte física. Parte técnica, provavelmente também ele já com bola, ele já treinou. É aquela velha conversa antes do jogo. Como é que você está se sentindo? Eu só acho que tem a dúvida em relação, assim, o Paulo Souza não é adepto dessa história de... Hoje, inclusive, poucos são, o time fechado é esse, ponto final, não vou mexer. Não. Mas eu acho que o Paulo está encontrando nesse momento alguma confiança para tentar repetir um pouco mais a formação. O Denor. Um pouco mais a formação. Estou com essa impressão. Acho que isso pesa contra o Pablo nesse primeiro momento. Eu acho que ele nesse momento de Flamengo, em 3, 4 semanas... Talvez ele possa até colocar para testar, para ver lá na frente se ele vai poder utilizar o Pablo. Porque ele tem Arão e Felipe Luiz. São dois jogadores que não são zagueiros. E Davi Luiz, que não é... Mas nesse esquema dele aí que ele repete, o Felipe Luiz parece uma coisa bem... É mais fácil você tirar o Arão. Sim, é isso. Sim. Você tira o Arão. Mas aí, Felipe Luiz ele não vai mexer, não. Felipe Luiz não vai mexer. E quando você tira o Arão e coloca o Pablo, você vai dar, teoricamente, para o Felipe Luiz uma segurança maior. Porque você vai poder encostar o Davi Luiz um pouco mais, ou o Pablo. Pode formar uma linha de 4, Você pode formar essa linha de 4, ela é mais forte. É o que ele faz, defensivamente...
com o Pablo do que com o Arão. Vai sair o Arão, né? Ótimo. Vai sair o Arão. Talvez Aliás, seja o Arão sai e o Arão sai, né? Porque João Gomes e Thiago Maia... Eu não mexeria. João Gomes e Maia, não mexo. Não mexo. Claro que não. Encontrou um sistema hoje no Flamengo com o meio campo com 2 caras que o Maia gosto muito. Já falei aqui que eu sou muito fã do futebol dele. Acho um atleta bem completo pro setor. E o João Gomes hoje com um pulmão cheio jogando. Esquece, não dá. O ritmo dos dois hoje é acima do que o Arão tem. A realidade hoje do Arão, então, é banco com o Pablo... É banco, Hoje, né? sim, sim, não tem problema nenhum. Ele é uma boa sempre opção, é que assim, né? todo treinador que passou pelo Flamengo, Gabigol é mais 10, Arrascaeta é mais 10, né? exaltou Arão é mais muito o 10, Arão. né? Sempre exaltou Arão é mais muito. 10. Você Sim. dá um jeitinho, puxa o Arão pra zaga, Como agora o Arão camisa ali, cinco, agora vai lá. futebol é Com cíclico. Jesus, com o Eu Ceni, vi com o o Renato. meme de um gol que o Flamengo Futebol é sofreu. cíclico. O cara mostrando todo mundo passando na frente do Arão, até o árbitro passa agora, ele voltando no contra-ataque, os caras tudo passando e o Arão, de repente passou o árbitro. Foi no gol, acho que contra o Vasco. Contra o Vasco? Acho que foi no gol contra o Vasco, acho. Então, enfim, o que eu digo é assim, o futebol é cíclico, ele vai te apresentando alternativas e caras que vêm com o farol alto nas costas. Tô querendo passagem. A questão toda é que, enfim, o Prats usa uma frase que eu acho que é fantástica para definir a situação. Depende da frase. Quando você tem uma equipe neste exato momento... Ele como tem o Paulo, várias aí, hein? O Paulo, nesse momento, encontrou um sistema. Então, para ficar mexendo para lá, o que ele precisa nesse momento, como diz o Prats, é harmonizar taticamente esse grupo. Você fala isso, Brasil? Harmonizar Eu falei, já é taticamente harmonização esse grupo. facial, agora harmonizar o sistema foi a primeira Harmonizar vez, o mas pode sistema. ser. Ou seja, é fazer com que esse time se torne Sabe o que cada que é, vez Prats? mais... Ele está utilizando o termo que quando ele vai no spa para fazer a harmonização. Pode seguir. Passa, já faz. Deixa os caras se atrapalharem. Vai aqui, Luciano, vai não aqui. pode. Harmonizou Então, taticamente, e aí? Harmonizou, ou seja, é dar rodagem a esse time, é dar entrosamento, é fazer com que esses caras cada vez mais ganhem essa minutagem, esse tipo de... Para, Zé. Eu tô quieto, eu tô falando. quieto, Ele tá sossegadinho aqui, ó. Tá só rindo. aqui, ó. Então, assim, o que eu vejo é que ele ganhou... finalmente, dentro daquilo que ele pensa de futebol, atletas que estão individualmente rendendo na característica Sim, que ele pede. não, É isso o sem Lázaro, dúvida. quem que hoje faz o melhor corredor esquerdo no Flamengo? É o Lázaro. Pô, se dedica, ajuda, Everton volta. Ribeiro voltou a jogar muito bem. voltou a jogar muito Que bem. fase, hein? E era um atleta bem questionado. E não inclusive, tem o até Bruno por Henrique mim. ainda, hein? Não tem o Bruno. Mas aí tem uma questão. Fisicamente, com essa história do joelho do Bruno, com essa tendinite crônica que ele tem, o Bruno vai ser um cara 100% a fazer uma função que vai ser muita exigência para ele? A ver, bola por bola, é lógico que o Bruno Henrique é muito mais jogador que o Lázaro. Mas e na função que o técnico pede às vezes, não é só a bola. Às vezes é como você se comporta sem bola. Hoje o futebol é muito sem Esse bola. bola, o Bruno Henrique é tão melhor assim do que o Lázaro. Eu acho. Ele é um cara que ele tem... Decide. Exato. Ele decide. Exato, é isso aí. Ele decide. Agora, bola, qualidade, bola no pé... Eu não acho o Bruno Henrique ser um jogador fora de série. O Bruno o Bruno dele, o drible do Bruno, por exemplo, não é um drible curto. É um drible, Mas ele não tem dá um mais... tapa na ele bola não e tem sai mais- correndo atrás. Hoje ele não tem mais recursos que o Lázaro? Hoje. Tô falando Recursos? hoje. termos técnicos? Como é que você temos exatamente O cara vai lá na frente, o cara faz gol de cabeça, Não, o mas cara Muito faz... gol, é decisivo. Sim, ele é Posicionamento, decisivo. Jogo, ganha jogo, faz gol. Não, assim, é o que eu falei. O Bruno é um jogador muito mais decisivo do que o Lázaro. Muito mais. Mas, tecnicamente, com a bola no pé, eu não sei se ele é melhor que o Lázaro, Eu não. falo isso do Bruno porque, assim, gosto muito do futebol dele. Pô, se jogar o meu time estaria feliz com a beça. Mas a questão é a seguinte, ele depende muito do físico. E pode ver que nesse período recente, de 6 meses pra cá, contando até a final da Libertadores, o Zé já falava isso pra mim, no ano passado. O Bruno fisicamente precisa estar num nível muito alto para fazer os movimentos em que ele se torna um cara decisivo. Cortar por dentro, que é justamente o problema do Depende muito do colateral. físico. Né? E esse ligamento que ele lesiona, que ele tem essa tendinite, é um ligamento em que prejudica muito esse movimento, que para ele é o movimento em diagonal. Quando ele vem em velocidade, ele corta para cima do zagueiro, essa velocidade, esse chamado facão. O Bruno depende Ótima muito disso. impulsão, faz Então, muito gol de faz. cabeça. Então, Muito assim, gol de cabeça. Esse problema Aquela que bola ele tem no quebrada joelho... também pra frente vai sempre em cima dele. Limita muito para ele executar uma função que hoje, para jogar nessa ala do Flamengo, é muito, muito fundamental. Então, por isso que hoje o Lázaro entrega o que talvez o Bruno não consiga. Mas pera um pouquinho. Né? Não, mas aí eu discordo de você. Pelo seguinte, você está pensando mais na questão defensiva.
Não, acho pensando mais na parte tática do Exatamente. A parte não, aí que tá, mas a parte tática na questão defensiva. E o Paulo ele vai aguentar marcar? Paciência, velho. Ele não vai aguentar, mas eu vou mexer no sistema. Eu não posso perder o Bruno Henrique. Mas eu não vou exigir dele isso. Porque ele é um cara que vai na frente, ele é mortal. São jogadores ele é mortal. Ele chega lá na frente e ganha jogo. São jogadores com características diferentes. Exatamente. A maior prova eu não abro mão do Bruno Henrique, não. Eu mudo, eu faço alguma coisa ali. Eu jogo o Thiago Maia que é canhoto, pra lá, pra ajudar. O Bruno Henrique, você não precisa fazer isso aí, não, velho. No jogo contra o São Paulo, as movimentações ficam claras, né? A movimentação do Bruno Henrique é partir pro gol. É diagonal gol. Diagonal ataque. A do Lázaro é outra coisa. Ele vem por dentro, e aí ele te dá a possibilidade de uma assistência, ele também finaliza, ele também pode entrar na área. Mas são características diferentes e funções diferentes. Porque, por exemplo, se você tem o Bruno, o Everton vai jogar muito mais por dentro, porque o Bruno vai chegar. O Bruno está chegando. Quando você tem o Lázaro, o Lázaro fecha e o Everton encosta junto com o Arrascaeta para o Gabigol. São funções diferentes pelas características dos jogadores. Então, mas isso é o que me parece que o Paulo quer. O Paulo quer um time que tenha mais qualidade para esse último passe do que um time que só agrida. Eu acho que depende do adversário. Por exemplo, tenho certeza que se o Bruno tivesse inteiro, o Bruno ia jogar contra o Palmeiras. Eu acho que é muito disso, da característica do jogador. Um jogo intrincado, uma bola lançada na área, ele pum, faz um gol de cabeça. Mas ao longo deste ano, com o Paulo, quem entregou mais na posição foi o Lázaro, infelizmente pro Bruno. Mas aí é a questão que o Zé falou, é questão de tática, questão tática, função. Com o Bruno Henrique, você não vai jogar do jeito que você está jogando com o Lázaro, você vai jogar de outra maneira. Você vai jogar de outra maneira. Mas é que o Paulo joga no sistema em que ele vai precisar desse cara. Eu não sei. Eu acho que ele vai encontrar soluções para colocar o Bruno Henrique, sem prejudicar toda essa sistemática dele aí de jogo que ele criou. Agora que tem a sintonia com o Gabigol, né? Exatamente. Porque mesmo o Bruno... Porque o Bruno tem as suas limitações técnicas, que nós estamos dizendo aqui. O Bruno é um jogador que precisa de espaço. Ele é muito bom. Porque se ele der o tapa na frente, não pegam. É muito rápido, a velocidade, né? E ele chega, como eu falei, chega na área para finalizar. Depende do que você vai querer ali. Depende da forma como você vai colocá-lo, entendeu? Porque você muda também o posicionamento do time adversário. Porque se eu jogo contra o Flamengo e eu sei que tem o Lázaro, eu fecho por dentro. Eu ponho meu time, posiciono e deixo por dentro. Porque o que ele vai fazer? Ele vai entrar para o Felipe talvez utilizar o corredor, né? Então você posiciona um pouquinho melhor. Se você tem a questão do Bruno, não adianta você fechar aqui, você tem que fechar o corredor. Porque o Bruno pega essa bola e vem. Então, ou seja, muda todo o sistema de jogo, muda toda a forma. De novo, o maior exemplo, e é legal ver, né? Porque a gente consegue ver esses movimentos que os caras treinam, é o gol do Flamengo contra o São Paulo, que o Lázaro dá assistência pro Gabigol. Esse gol é um movimento treinado que o Paulo espera, e aí entra do que o Facincani está falando, sobre as condições técnicas, táticas que os caras podem te dar.